Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. A agência Purple está desde 2011 no mercado publicitário, mantendo a criatividade e o planejamento estratégico como pilares de trabalho. Em 2022, a Purple foi considerada a agência independente do ano pelo festival El Ojo Iberoamérica. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória aí da Purple, a gente tem o prazer de receber aqui no JR Trade de hoje o Marcelo Bernardes, que é CEO da agência. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito bom. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, por me receber. E antes do nosso bate-papo, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e também, claro, na Record News. Marcelo, quero saber um pouco sobre os desafios dessa área. Você que já tem bastante experiência no mercado publicitário, o que você pode apontar aí como mais desafiador nesse mercado da comunicação? Adriana, falar que a publicidade está em transformação, eu acho que é uma constante, né? Então, eu comecei nesse mercado há uns 17 anos atrás, muito novinho, mas ainda nas ditas agências tradicionais, né? No mercado mais tradicional de comunicação. E eu acho que o principal desafio que a gente encontra hoje é que o lugar onde a gente aprendeu a fazer propaganda sofreu uma transformação enorme nos últimos 15 anos, né? A gente detinha antes uma concentração de audiência, um trabalho muito mais focado num lugar de diferenciação. E hoje a gente percebe a audiência muito fragmentada, né? Entre meios, entre canais, entre lugares onde o consumidor tem alguma interação com veículos e canais e lugares de mídia, né? Então, o grande desafio de hoje é entender que essa fragmentação, na verdade, ela é uma camada mais desafiadora, né? Então, se antes eu conseguia me preocupar com o que eu ia falar e eu tinha uma garantia, né, de que as pessoas iam me perceber e iam me ouvir, hoje eu preciso ter um olhar mais estratégico para juntar essa audiência em vários lugares diferentes, para o composto que soma essa junção de audiências fragmentadas consigam atingir meu target. Então, existe uma camada a mais no meu trabalho, que ele está em entender da jornada do consumidor e juntar essas pessoas, né, e conseguir fazer essa comunicação acontecer. Ela não é tão trivial, não é tão simples como era até outrora. E eu acho que a maioria dos profissionais que aprenderam a trabalhar nesse mercado nasceram num outro cenário, né? Eu inclusive. E aí acompanhar essa mudança é algo muito desafiador, né? Então a gente acaba tendo que repensar o jeito de trabalhar todos os dias. É desafiador, mas deve ser bacana também você acompanhar tudo isso, essa transformação toda e aprender a trabalhar em formatos diferentes. É um aprendizado novo todo dia, né? E aí, pensa que a gente que tem que estar acostumado a estudar bastante, a gente precisa se apegar às estratégias que são mais tradicionais, que são muito importantes, mas executar ela em um cenário de meios novos, de jeitos novos de interagir. Então, são testes todos os dias e aprendizados muito rápidos e tentativas de evolução constantes, assim. A forma como o consumidor hoje consome publicidade fez com que ele mudasse também o seu olhar, o seu perfil? O que mudou com a ascensão das redes sociais? Eu acho que o perfil talvez não, mas com a ascensão das redes sociais mudou o jeito de entregar essa comunicação, né? Eu acho que muitos comunicadores se perdem um pouco quando eles acabam se apegando, né, em coisas táticas e levando elas a níveis estratégicos. Então, para mim, redes sociais, o jeito de trabalhar, ele é o final da ponta. Mas o começo da ponta, né, que é ter uma estratégia sólida, né, um pensamento estratégico importante, que acaba sendo esquecido muitas vezes por muitas marcas que se apegam só ao fato de eu estar nas redes sociais, o pensamento estratégico ele ainda é muito relevante. Eu acho que o que mudou muito foi o jeito de eu entregar essa mensagem, né, como é que eu entrego ela de diferentes formas, de diferentes canais, e não só, né, criar para cada canal, mas criar pensando numa estratégia única, né, num negócio que de fato faça a comunicação ser percebida. Qual é o maior desafio na hora de captar a atenção do consumidor? Eu acho que o desafio vem desde o briefing, né? Assim, eu entendo que as marcas, né, e as agências, elas precisam entender que o setting competitivo de uma marca não é só mais o concorrente que vende o mesmo produto ou o mesmo serviço. Não é com eles que eu estou competindo quando eu estou falando de comunicação. Hoje eu estou competindo com basicamente todo mundo que produz algum conteúdo, né? Porque eu compito pelo tempo, não mais pelo dinheiro só. Porque para chegar no dinheiro eu preciso chegar na pessoa, e para chegar na pessoa eu preciso conquistar essa atenção, né? Então, para conquistar essa atenção, eu preciso entender como é que eu me faço mais interessante do que um produtor de conteúdo que com AI consegue criar coisas que muitas vezes nem são reais e que você vai para outros lugares que são muito interessantes para o consumidor final, mas que para as marcas viram um desafio, porque eu preciso de alguma forma trazer essa atenção de volta para minha narrativa, né? Para minha relação com elas. Então, eu acho que o grande desafio de hoje está em entender dessa dinâmica e pensar na jornada e como é que eu atuo em cada momento da jornada
com relevância, porque se eu não for relevante, se eu não for interessante, se eu não for criativo, eu acabo não conquistando a atenção desejada. A inteligência artificial já é uma realidade na agência de vocês? Nossa. É, Total. é. Eu não cheguei a pegar o finalzinho, né, da transição do layout criado em Pestap e colado para o layout no Photoshop, né? Eu peguei o comecinho dessa transição, que já era uma baita transição nas agências, agora do Photoshop para o AI, a gente acaba, né, revolucionando tudo. Lá na Purple, e eu acho que, né, em grande parte do mercado, o AI, a inteligência artificial, ela vem para repensar a cadeia como um todo, né? Então a gente tem inteligência artificial, né, desde a gestão do projeto, onde, né, eu acabo eliminando processos que eram até então manuais, de ata de reunião, de gerência de processos, de to-dos, né, de próximos passos. Vou para a estratégia, onde eu consigo analisar, mensurar, compor dados, né, comparar dados, consigo ter mais profundidade na minha visão estratégica com muito mais agilidade. Né, coisas que a agência já fazia, mas que antes demoraria uma semana, agora em questão de horas eu consigo consolidar isso, ter uma análise mais profunda. Quando eu vou para a criação, nossa, para a criação eu tenho N caminhos aqui, né? A criação ela mudou na composição do layout, né? No desenvolvimento de 3D, no storyboard, na produção publicitária de fato. Eu entendo AI como um grande potencializador do processo. Então, eu acho que as agências, elas, não é que elas precisam de menos pessoas, mas elas conseguem fazer mais, né, com a equipe, porque eu tenho agora tecnologia de ponta a ponta, né? Antes eu tinha uma área de tecnologia onde trabalhava muito mais focado em desenvolvimento. Hoje eu tenho tecnologia como um grande chassi da operação como um todo, porque aí eu consigo ser mais assertivo e usar mais o potencial humano no que ele entrega de melhor, né? Que é na criatividade. Pensando em redes sociais, qual a importância do papel dos influenciadores e creators hoje? É fundamental. Eu acho que é, é, é uma frente que entrou, né, na vida das agências há uns 7 anos, de forma mais consistente. Eu consigo dizer que talvez a gente já esteja na segunda página dessa relação, né? Quando os influenciadores eles entraram no ecossistema das marcas, eram menos influenciadores, mais parrudos, né? Talvez com mais audiência, talvez eram menos que falavam com mais gente, né? E conforme o tempo vai passando, é uma profissão que vai se popularizando muito no Brasil. E aí a mesma dinâmica que eu trouxe aqui no começo da conversa, né, da descentralização da audiência nos meios de comunicação, acho que isso vale também no microcosmos ali da influência, né? Eu tenho menos, eu ainda tenho as grandes audiências nos influenciadores, mas eu tenho um long tail ali de, né, uma cauda ali de audiências menores, mas que interagem com o consumidor de uma forma tão profunda que hoje em dia é tão importante quando trabalhar as grandes celebridades, os grandes influenciadores, está em entender, em fazer uma grande estratégia de micro e médios influenciadores, onde eu vou ter menos audiência, mas eu vou ter mais profundidade, mais engajamento, mais profundidade. Então, eu acho que isso muda um pouco o jeito da agência pensar o trabalho de influência, né? Então, no começo, o trabalho de influência ele era como a gente viu uma celebridade, né? Eu queria o endosso daquela pessoa na minha campanha. Eu ainda tenho essa função dentro da minha estratégia, mas hoje eu tenho ela como um canal de comunicação também, né? Então, eu preciso entender para cada etapa da minha jornada de comunicação com o meu cliente que tipo de influenciador que eu vou usar. Às vezes eu preciso de uma grande celebridade, mas muitas vezes eu preciso me conectar com quem está lá na ponta. Então eu vou para influenciadores que são micros, né? E eu vou ter então um long tail, né? Uma cauda de oportunidades ali de audiência. Então gerenciar tudo isso é muito complexo, né? Porque exige tecnologia, exige estratégia, exige dados, exige um monte de coisa para conseguir de fato sair do gosto pessoal que muitas vezes acomete essa relação de influência com as marcas, né? Então a gente trabalha, faz um planejamento e a gente foge do eu gosto ou não gosto desse influenciador. Ele funciona ou não funciona para minha marca? E de que forma ele funciona? Então tem sido um desafio importante para a gente. E como é o trato com os influenciadores hoje? Você considera que esse é um mercado que já está bem profissionalizado? Olha, a gente na agência tomou uma decisão muito recente, vou até te trazer aqui de primeira mão, a gente vai fazer uma spin-off da área de influência da Purple, para uma empresa que chama Purple Creators. Porque a gente entende que o mercado ele ainda está se profissionalizando e amadurecendo. A maioria das agências não trabalha com tanta transparência assim nessa relação. Então, a gente se perde nessa relação com intermediários, onde a gente acaba pegando preços inflacionados, a gente acaba pegando influenciadores não tão relevantes, sendo que as agências tentam empurrar para dentro das marcas. Falta olhar estratégico para as agências que são exclusivamente focadas em influência. Então, entendendo que é um mercado que ainda precisa de um amadurecimento,
a gente tenta trazer o nosso olhar de estratégia e criatividade na Purple, que ele é muito forte, para o mercado exclusivo de influência. Então, essa spin-off está sendo lançada esse mês, onde a gente está, então, com uma operação específica para influência, onde a gente trabalha com muita transparência, dados e estratégia. Então, são os três pilares que a gente atua hoje na Purple. Aí vocês vão, com isso, encontrar soluções para problemas que vocês têm percebido ao longo dos processos, já Isso, pelo que eu tô entendendo. a gente já atua atacando todos esses problemas, né? Então, hoje a Purple, ela é 100% transparente na relação orçamentária. Então, o orçamento do influencer é o orçamento que chega para a marca. A gente bebe do nosso respaldo de planejamento estratégico, né? Nosso reconhecimento de planejamento estratégico pelo mercado, te entrega isso no mercado de influência. Então, existe uma estratégia feita especificamente para o mercado de influência. E a gente co-cria com eles, de fato. Então, a gente traz influenciadores para dentro do universo das marcas e eles ajudam a gente a chegar nas soluções criativas, porque eles entendem melhor das próprias audiências, né? Então, a gente tem ferramenta para trabalhar micro-influenciadores e a gente trabalha estratégia e criatividade nos meso e nos macros. Pensando no geral, o que você acha que precisa acontecer para melhorar esse mercado de influenciadores e creators? A relação e as regras todas? Para além do que eu trouxe aqui, né, da questão, né, de relacionamento mais burocrático, eu acho que eles precisam ser mais pautados por dados e menos por gosto. E é uma dificuldade do mercado, né? Porque historicamente as coisas ou elas eram mídia ou elas eram criação, né? Hoje em dia eu tenho no mesmo parceiro alguém que cria comigo e que atinge o público, né? Então eu preciso o mercado precisa enxergar a relação com os influenciadores de uma forma um pouquinho mais estruturada, um pouquinho mais profissionalizada no que tange ao olhar estratégico. Menos sobre eu acho que esse influenciador é legal ou não para minha marca, e mais sobre se ele funciona ou não, se ele compõe porque eu quero trazer para minha marca ou não. Agora o Brasil tem milhões de influenciadores, Legal. né. É um mercado que vai em algum momento ficar saturado, Marcelo, na tua opinião? Olha, Ou tem espaço para todo mundo, quem quiser? eu acho que tem. Eu acho que em algum momento se virou uma bolha, né? Então todo mundo quis virar influenciador porque entendia que tinha alguma coisa para ensinar, e muitos têm, mas percebia que era um lugar onde era possível ganhar dinheiro, profissionalizar, de fato, ser um profissional do mercado da Creators Economy. Mas assim, como toda profissão tem seus desafios, você acaba se inspirando pelos que conseguiram suceder e você na sua jornada entende que não é todo mundo que consegue chegar lá. Então eu acho que é uma bolha que ela vai e volta. Então eu acho que sim, a gente tem muitos profissionais, né, da Creators Economy hoje no Brasil, mas eu acho que de forma profissionalizada, que conseguem sustentar, conseguem viver desse mercado, tem menos. Porque, na verdade, não é todo mundo que consegue criar as audiências do tamanho que elas precisam para conseguir monetizar de uma forma tão relevante, né? Então, eu acho que no final do dia, quando a gente vai na terceira página, no terceiro capítulo, eu acho que a gente vai ter uma mistura entre celebridades que vão atingir grandes massas, mas a gente vai ter, sim, uma camada de médios e micro-influenciadores que vão ser relevantes para as marcas, mas que não vão ser a única profissão, né? Vai ser uma profissão complementar ali que vai fazer com que eles complementem o trabalho deles. Eles são especialistas, mas não são só creators. E é um desafio encontrar um influenciador ideal para determinada campanha? Olha, é um desafio aprovar o influenciador ideal para uma determinada campanha, porque para encontrar a gente usa ferramenta. A gente, na Purple, a gente não... É muito pouco empírico, né? É muito pouco gosto pessoal ali, né? A gente tem ferramentas que ajudam a entender, no universo de uma marca, quais são os de fato relevantes. O desafio é chegar num consenso, em que todo mundo goste, porque, né, de uma forma ou de outra, ele acaba virando o rosto, né, da marca para aquela campanha, e é difícil ter uma opinião única entre todo mundo que está ali aprovando. Então, é por isso que eu trago aqui que eu acho que o grande desafio para esse mercado é deixar dados falar mais alto. Marcelo, a agência está há muito tempo no mercado. Como se manter relevante num ambiente tão competitivo e há tanto tempo? Adriana, eu acho que parte do nosso desafio, né, em se manter relevante está em brigar com agências tão boas que estão no nosso mercado há tanto tempo, né, centenárias, né, de grupos multinacionais com investimento para investir no Brasil, que é o país mais criativo do mundo. Então, é um mercado muito quente, né, é um mercado muito competitivo. Mas eu acho que o nosso principal diferencial nesse tempo tem sido o fato de a gente ser uma agência independente. Então, a gente tem um senso, né, por estar com a barriga no balcão, com os sócios operando, os sócios dentro do dia a dia das operações, né, participando dos briefings das principais tomadas de decisão, a gente acaba tendo um senso
bem apurado, né, do que está acontecendo no mercado, e o fato de a gente ser independente dá para a gente alguma agilidade de mudar a rota da operação. Então, a gente é uma agência full service, né, então a gente é uma agência que atende todo o ecossistema de comunicação, mas a gente nasceu, né, na contramão do mercado. O mercado que era tradicional e se digitalizou, a gente, na verdade, nasceu digital para se tornar uma agência full service. Então, a gente nasceu como uma agência focada em redes sociais lá atrás, em 2011, e a gente foi crescendo, né, nesse mercado, ampliando o nosso escopo de atuação. E é isso que eu estava te falando. Então, a gente entende que a Creators Economy é relevante, a gente abre uma operação para estar ali. A gente entende que estratégia é algo que está muito importante e dá um protagonismo para o olhar estratégico. A gente vai moldando a operação de acordo com o que a gente está sentindo. Porque é muito engraçado, mas eu abri aqui falando com você, né, que o mercado estar em transformação é uma constante, mas eu acho que nunca é tão rápido, né, quanto o que a gente tem vivido. Né? Então, a cada 2 anos tudo muda. Muda o jeito de comunicar, muda o jeito de fazer estratégia, muda o jeito... E a gente não pode ficar perdido nessa, né? Então, a gente precisa ter bases muito sólidas, né, do que a gente acredita de visão, mas entregas muito flexíveis para a gente conseguir se adaptar ao que está acontecendo, que senão a gente não se torna... A gente deixa de ser relevante. E aí eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Uma operação mais tradicional, uma operação que precisa de um reporte global, ela muitas vezes precisa de alguns níveis de aprovação para conseguir mudar a rota. A gente está na mão da operação. Então, a diretoria, os heads, eles acham que é para lá, a gente faz um comitê, a gente avalia, a gente testa. Então, a gente tem mais flexibilidade e agilidade do que a média das agências. E tudo isso se traduz em reconhecimento, né? A gente tem um dado muito legal aqui para contar para quem está em casa, que segundo o último Agency Scope, a Purple foi a melhor avaliada pelos clientes em criatividade eficaz e planejamento estratégico. É, é. Conta pra gente como para vocês receber um reconhecimento como Olha, esse. principalmente no Brasil, é muito relevante. Porque eu acho que criatividade é o grande motor, né, da nossa indústria. E quando a gente é reconhecido nesse lugar de criatividade eficaz, é algo que nos enche de orgulho, porque não é uma criatividade emocional ou apaixonada de ser criativo por ser criativo, né? É uma criatividade que de fato está comprovada que move os negócios em que a gente atua. Então, o complemento eficaz na criatividade para a gente é um negócio muito importante. E esse olhar estratégico, ele é fundamental para quem está em comunicação hoje, né? Então, ser reconhecido como uma boa agência de planejamento estratégico, ou seja, que entende das dores, né, do mercado, que consegue provocar novos pensamentos, que conseguem levar as marcas para lugares onde eventualmente elas não levariam se não tivessem nessa relação com a gente, nos enche de orgulho, porque, de novo, eu respeito muito e admiro muito o nosso mercado, né? São grandes agências muito boas, que fazem um excelente trabalho. Então, esse reconhecimento para a gente veio com muito bom gosto. E que conselho você dá para quem está acompanhando o JR Trade e quer ingressar no mercado publicitário, tem esse sonho? Nossa, eu tenho uma vontade, né, de voltar para a academia para dar aula, justamente para tentar ajudar os profissionais que estão entrando, né? Eu acho que a gente tem uma geração de entrantes no mercado que tem muito a contribuir no que tange a agilidade, a ser fresh nas propostas, a trazer coisas que a gente, porventura, não estava pensando. Mas eu acho que tem um aprendizado muito importante, que eu acho que muitas vezes, né, é do jovem, isso eu tive também na minha época, acaba ignorando um pouco as bases tradicionais do mercado. Então, eu acho que estudar marketing, estudar planejamento estratégico, estudar o que sempre funcionou em termos de estratégia de comunicação, ela é importante para que com as coisas modernas a gente consiga entregar um bom trabalho e não se ater apenas ao que é moderno e entender e achar que o final né, a produção rápida, a produção ágil, a produção que conversa com o jovem, ela responde por uma estratégia macro. Eu preciso de pensamento estratégico em tudo que está sendo feito e eu sinto que esse estudo mais profundo é algo que é importante diferenciar para todo mundo que está entrando no mercado de trabalho hoje. E como esses jovens estão entrando no mercado publicitário, como você enxerga o perfil dessa geração que está chegando agora, a geração Z, que veio já bom, totalmente conectada, totalmente digital, mas também com um pensamento um pouco diferente do que os millennials, né? Uma forma de Completamente, lidar diferente ali no dia a completamente. dia do trabalho. Como é que é isso? Completamente. Você imagina que hoje, né, dentro de uma agência, tem 4 ou 5 gerações coexistindo, né? Então, como é que eu faço gestão disso, né? Qual que é o processo que eu crio? Porque para algumas gerações, fazer 50 ideias é parte do processo para eu chegar em uma. Para outras gerações, chega com uma ideia achando que essa ideia é a grande ideia. Então, para um gestor de agência, né, para um gestor de profissionais de comunicação, tem um desafio importante em como é que eu mantenho todo mundo motivado dentro de um mesmo ecossistema. Eu acho que a gente tem muito a aprender
principalmente no que tange ao uso das novas tecnologias, né? Então, hoje a gente tem um time muito legal dentro da agência que nos provoca todos os dias com ferramentas novas, com olhares novos, e o maior desafio está em a gente que não cresceu dentro desse ambiente se abrir para conseguir absorver da melhor forma esse olhar mais fresco, né, de como é produzir algo criativo hoje em dia. E eu acho que a troca é ganha-ganha, porque eu acho também que quem está entrando tem muito a aprender com quem já está aqui há algum tempo sobre como é que uma boa propaganda funciona, né? Como é que uma estratégia de comunicação sólida, de fato, constrói uma marca. A junção do tradicional com o novo é o que traz o grande poder de comunicação hoje em dia. E agora conta um pouquinho sobre você. A gente adora saber sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Como você começou, como você chegou, né, à decisão de criar uma agência. Eu acho que eu fui um desses jovens ansiosos há 15 anos atrás, né? Eu comecei no mercado de trabalho em agências, né, tradicionais. Fui FCB, que, né, na época era Giovanni Draft, fui Thomson, fui de grandes escolas de comunicação. E eu, talvez inspirado e ansioso, como todo millennial era, achei que eu poderia fazer o que eu nem imaginava que era abrir uma agência. Então, eu, muito cedo, com 23 anos, decidi empreender. E tomei uma sacudida no mercado, né? Tomei um choque de realidade, né? De que as coisas não são tão fáceis, né? Você precisa de maturidade, você precisa de experiência, você precisa de pista para conseguir atender grandes marcas. Então, são 15 anos, né, de jornada dentro dessa operação da Purple, que na verdade nasceu como Purple Cow, né? A vaca roxa, e hoje em dia ela é só Purple, só roxo. E ao longo dessa história a gente foi amadurecendo o nosso jeito de pensar. Então, eu tive que aprender tudo na prática, aprender a gerir, aprender a construir o que é uma agência e estar aqui, né, de pé com o sucesso que a Purple tem hoje, depois de 15 anos, para mim é um grande ponto de felicidade, porque é um mercado extremamente competitivo e a gente está indo muito bem, graças a Deus. E quando você olha para frente, assim, curto, médio prazos, o que a Purple já está planejando? Olha, eu acho que o mercado, né, ele é cíclico, né? Então, eu acho que o mercado veio de um lugar onde contar boas ideias, né, que construíam cultura era grande coisa. E aí, quando veio a ascensão do digital, eu acho que as agências e as marcas, elas viraram o canhão para o outro lado, né? E de repente ficou tudo muito tático, muito minucioso. Então, de repente, em vez de criar uma grande história, uma grande, né, campanha, deixou de ser importante. O que ficou importante foi criar 8.000 formatos publicitários para tentar achar o target certo, no momento certo, na hora certa. E eu acho que isso não foi uma decisão muito acertada. E hoje eu vejo as marcas, elas reconstruindo essa relação com as grandes histórias, com as grandes narrativas, entregando isso de um jeito moderno, não como entregavam em outro momento, mas voltar a pensar em estratégia de construção de marca como algo mais sólido e mais forte, mais importante do que simplesmente pensar em como é que eu crio 8.000 formatos de comunicação para tentar falar com todo mundo. E eu acho, então, quando eu olho para o futuro, eu acho que ele é um mix, né, dos dois últimos capítulos, né? Eu acho que a construção das grandes narrativas, elas são importantes, entregar isso de um jeito moderno é tão relevante quanto, e utilizar creators, né, para tentar ter um novo canal de comunicação que vai expandir esse potencial de comunicação que as marcas têm de forma relevante também é importante. Então, a soma dos 3 capítulos que a gente conversou aqui acabam virando o que eu acho que vai acontecer no futuro. Então, é para lá que a gente está apontando. Estratégia, criatividade e um uso moderno de entregar isso. Muito legal. Marcelo, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Imagina, Obrigada. prazer é meu, muito obrigado. A você, muito obrigada pela companhia. O JR Trade vai ficando por aqui. Eu vou te lembrar que você pode acompanhar todos os episódios nas plataformas digitais da Record, em versão podcast e, claro, na Record News. Até a próxima.